Lição número 39. A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um Salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderia tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de práticas mais longos para o dia de hoje. E sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam. Inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisas ser salvo. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamento de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os veja de modo diferente. E é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará a visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo.
meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches estes períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia do dia para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e preferivelmente ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto. Bom, vamos lá. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Você respondeu? Teve alguma hesitação em responder? A hesitação, ela não acontece porque há algum equívoco nessa pergunta. Não acontece porque há uma ambiguidade nela, sabe? Mas porque não acreditamos que a culpa é o inferno. Vamos ver o que é culpa, então. O que Jesus tem por culpa. Eu dei até uma olhada aqui no Google e diz que culpa é a causa do mal. E isso está certo, mas dificilmente alguém vê assim. O que se pensa de culpa é que é isso que sentimos quando ofendemos alguém e nos arrependemos. Por exemplo, desrespeito ou bato boca aqui com a minha mãe e aí eu fico me sentindo culpada por ter feito isso. Ou eu não fiz algo que me pediram no trabalho e aí eu fico me sentindo mal, me sentindo culpada por não ter feito o que pediram. E sim, né? Isso é culpa. Mas se a gente for olhar só para isso, para essas coisas mais superficiais, para essas culpas aparentes assim, não vamos aceitar que culpa é o inferno. Essas culpas que o personagem aqui parece ter, ela na verdade já é subjacente da culpa que de fato Jesus está falando para nós nessa lição. A culpa que Jesus trata aqui é quase que inconsciente para nós. Ela está na mente, é algo profundo e enraizado, que é a culpa da separação. Uma culpa que é proveniente do senso de ser separado de Deus. É uma culpa que está antes de tudo, antes do mundo, antes de tudo que você vê, que é perceptível. Essa culpa, ela é um estado de profunda dor que está escondido, soterrado na consciência e que gera então todos os nossos medos. Como eu disse, essa culpa ela vem do senso de separação.
Após essa ideia, após o pensamento de separação, houve a consciência da separação. E com essa consciência de ser separado de Deus, de se ver fora de Deus e Deus fora de si, foi experimentado na consciência a sensação de culpa e também, logo, o medo da punição, o medo do ataque, o medo da morte, o medo de Deus. E esse é um estado de muito pavor, de tormento, de dor, de desespero, que é experimentado na consciência. Esse é o inferno gerado pela culpa da separação. É na consciência. E a consciência, então, para fugir deste estado de pavor, de culpa e de medo, o que ela faz? Ela faz as imagens, ela se fragmenta, o que conhecemos aqui como Big Bang, sabe? Que dá então a origem ao mundo das formas, o mundo que vemos. Os fragmentos da consciência, e nesse caso, esse você no mundo aí, vai experimentar essa culpa como um vazio existencial, como uma sensação de que tem uma coisa que não bate, sabe? De que não está certo, está faltando algo, de que tem alguma coisa errada que não se encaixa. Então, essa é a culpa que ele fala aqui, da qual o mundo é o efeito. E através dessa distorção de percepção, que até já falamos aqui, onde agora a consciência acha que a vida está nas imagens, que é justamente para fugir dessa sensação de culpa e medo que ela experimenta, o medo passa a ser experimentado de várias formas também, através da imagem. Através desse personagem aí, o medo aparece em formas, como ele traz aqui na lição, de inquietação, de depressão, de raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e etc. Ou seja, isso que a gente chama de vida é o inferno. É disso que precisamos ser salvos. Mas a questão é, acreditas que a culpa é o inferno? Acredita que o mundo é o inferno, já que ele é o resultado da culpa, como vimos? Acredita que essas várias formas de medo, de expressões do medo na consciência, é o inferno? Ou você tem expectativas de mudar alguma coisa de lugar no inferno, para continuar nele, porque você vê nele valor? Será que você busca algo no mundo para sentir paz ainda? Busca algo no mundo para ser feliz ainda? Acha que ele, que é a expressão da culpa e do medo, poderá te satisfazer? É por isso que ele traz: acreditas que a culpa é o inferno? Ou acredita que a culpa é o céu? Porque se acreditássemos que a culpa é o inferno, que isso tudo que chamamos de vida é o inferno, é a morte, não precisaríamos de Jesus, não precisaríamos desses exercícios, nem de treinamento para a mente, porque seria óbvio. Só não é óbvio porque eu acho que isso é a vida e que o inferno é algo para o futuro. Mas não é. Então, baseado nisso, o que é a salvação? Seria a salvação uma mudança no mundo? Seria a salvação uma conquista que eu quero? Coisas realizadas conforme a minha vontade, a vontade desse eu separado que vem da culpa e do medo? Seria uma mudança, uma melhoria nas várias formas de medo? Ou seja, né, como a gente falou, na depressão, na raiva, na preocupação, na inquietação. Não.
Salvação não é mudar o mundo. Salvação é apenas o reconhecimento de que nunca houve separação. Salvação é o desfazer da crença na separação por essa troca, pela confiança na santidade. É o reconhecimento da tua santidade. Isso é salvação. É por isso que a minha santidade é a minha salvação, porque já é assim. A salvação é agora, porque é só um reconhecimento de que nunca houve separação, a não ser em delusões. Qualquer senso de esforço, de que você tem que fazer algo para ser salvo, se sacrificar, ou de que você tem que fazer alguma coisa para ter uma experiência, para acessar a Deus, para ter experiências com essas lições, tudo isso, todo esse senso de fazer, de sacrifício, de esforço, vem da culpa. A culpa exige sacrifício, a santidade não. A prática de hoje vai te mostrar que a santidade já é. Sempre foi salva, não precisa de salvação. Só precisa do teu reconhecimento. E nesse reconhecimento, tu saberás que ela é tudo. É total, é completa, é força, é vida. E tudo o que você chamava de vida até então é morte, é o inferno. A prática de hoje será como de costume. 4 períodos de 5 minutos cada. Aí você vai então fechar os olhos, né? Vai começar repetindo essa ideia do dia para ti mesmo e vai começar a buscar na mente todos os pensamentos, como ele traz aqui, de desamor, né? E aí eles podem ter várias formas, como a gente já falou: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança, tristeza, infelicidade e assim por diante. Não importa a forma, pode ser situações, pode ser eventos, pode ser pessoas, tanto faz. O que vier na mente, que esteja no meio entre tu e a tua salvação hoje, aplique a ideia sobre isso e veja isso, veja essa pessoa, essa situação ou esse evento através da tua santidade. A forma de aplicação que ele traz aqui é: meus pensamentos de desamor em relação a, né? E aí nesse caso a pessoa ou a situação, você tem que especificar, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Depois deste período e ter aplicado a tudo que vier aí na mente, né? São 5 minutos para olhar, observar e aplicar a ideia sobre isso que vem. Você vai terminar esse período dizendo, declarando, afirmando novamente: a minha santidade é a minha salvação. No decorrer do dia, você pode ir aplicando a ideia, né? A minha santidade é a minha salvação para ti mesmo, né? Fique com essa frase aí em mente, pensando nela, meditando nela, tá? Você pode também tirar algum momento só para ficar em silêncio hoje. É um silêncio mental, né? Por 1 minuto ou por 2, tanto faz. É só para você começar a ir se acostumando com esse tipo de concentração e ir largando a distração, para ir de fato treinando a mente. Afinal, né, uma mente sem treino nada pode realizar. E é isso. Eu recomendo também que vocês leem de novo essa lição com devoção, com aceitação e com a mente aberta. Sempre a mente aberta.